A paz do Senhor, meus irmãos queridos, que bom estar com vocês mais uma vez para darmos continuidade ao nosso projeto de comentário das escolas bíblicas dominicais. Estamos no segundo trimestre de 2022, onde estamos estudando os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Jesus Cristo. Já estamos na lição de número 5. O casamento é para sempre. O texto áureo diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo de número 6. A verdade prática, a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. A leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 27 ao 32, que diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. No Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada, E ao evocar o 7º mandamento, não adulterarás, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus. Na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Assim, cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar de seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal e do verdadeiro lar cristão. Em Mateus, Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada. No primeiro tópico, a condenação do adultério. Definição de adultério. No grego, temos o verbo moishal, cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro. Para a mulher, permitir adultério, ser devassa. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa ou vice-versa. A idolatria era chamada também, figuradamente, de adultério no Velho Testamento. Jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessas prescrições da lei, o que se objetivava era preservar o casamento, a fidelidade conjugal e a família. O mandamento "não adulterarás"
Trata-se de um dique que preserva a fidelidade conjugal e a família, a célula máter da sociedade. Então aqui a gente teve, neste primeiro tópico, a definição de adultério, né, que todo mundo conhece, que é para o homem, né, ter relações ilícitas, relação sexual com outra mulher a não ser a sua esposa, tá? Estará adulterando com ela. A idolatria também era chamada figuradamente de adultério, pois é o homem ter relação com outro Deus e senão com o seu Deus, principalmente o judeu. Tá? E aqui a gente vai ver que o não matarás, né? Veio o não matarás porque o homem esqueceu o que é amar. Esqueceu o que é amar. O homem não entende o que é amar. A maioria, até dos cristãos hoje, não entende o que é amar. Por não entender o que você deve amar, Deus vai mandar os 10 mandamentos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo e não faça aquilo. Enquanto você não entender o que é amar, você só vai entender o que é regras, tá? Você só vai entender o que é regras, tá? E regras podem ser burladas, regras podem ser quebradas, como os fariseus quebravam as regras. Eles quebravam as leis, eles quebravam, por causa da sua tradição, eles quebravam a lei de Deus. Então você tem que escolher, você tem que entender que você foi chamado para ser filho de Deus. E filho de Deus é o que sabe amar, o que aprendeu e sabe, faz, pratica o amor. Tá? Quando nós amamos, não precisamos mais de regras, sabia? Quando nós amamos, tá? As regras não servem para mais nada, mas enquanto a gente não aprende a amar, a regra tem muita valia, tá? A regra evita muitas barbaridades, as regras, tá? Mas as regras não é o padrão de Deus, e Jesus Cristo veio para elevar o padrão, porque tem um monte de gente nas regras que eu conheço aí, mas não consegue viver o reino, viver a plenitude do reino. E o que Jesus veio quando ele aumentou o padrão, né? Aumentou o padrão aqui de exigência, era para que nós verdadeiramente fôssemos felizes. Muitos deixavam as suas mulheres, por quê? Porque a sua mulher não estava lhe tornando feliz. Então ele achando que trocar de mulher poderia ser feliz. E Jesus está dizendo, olha, não é trocar de mulher, não é ter um outro casamento, é aumentar o padrão. Aumentar o padrão, tá? Se você aumentar, se você ir para o padrão de Jesus, você vai alcançar o que você mais deseja e não sabe, que é a plenitude do reino, que é a plenitude da felicidade. A posição de Jesus quanto ao adultério. Para Jesus, a gênese do adultério está no coração, começando com um olhar cobiçoso e pensamentos impuros que levam à prática sexual ilícita. O posicionamento do mestre vai além de tudo o que no Antigo Testamento era permitido ao homem, divorciar-se de sua mulher. Cristo vai ao cerne da questão e fala de um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e, sem motivo, conceder carta de divórcio à esposa. No seu sermão, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, pois é dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis: sexual, moral e social. Precisamos ter a consciência de que, perante Deus, como bem expressou Jesus Cristo, uma intenção errada
é tão pecaminosa quanto um ato. Por isso, devemos sempre buscar pensamentos puros e bons. Olha a profundidade disso, meu querido. Olha a profundidade. O autor aqui ele começa enfatizando que o adultério começa no coração. Não, o adultério não começa no coração. O adultério está no coração, tá? O adultério não começa, o adultério está ou não está no coração, tá? Se eu olho para uma mulher, eu não vou adulterar, eu já adulterei com ela. Se eu olho para ela com cobiça, eu não vou adulterar, eu já adulterei. Então, no coração, Jesus Cristo veio mostrar para nós que nós, mesmo sendo salvos, aceitando a palavra, nascendo de novo, aleluia, o nosso coração precisa ser transformado. A gente não recebeu um novo coração no dia que a gente foi salvo. A gente recebeu a possibilidade de mudar o nosso coração, de transformar o nosso coração, de receber. A gente recebeu a possibilidade de ter um coração novo, ter um coração diferente. Aleluia. A partir do novo nascimento a gente começa a ouvir verdadeiramente a profundidade da palavra. A palavra vai lá no nosso coração, nesse coração, aqui que Jesus consegue entrar agora, consegue habitar e dizer: Nivaldo, tem prostituição no seu coração, tem impureza no seu coração, tem trevas no seu coração, tem cobiça no seu coração. Nivaldo, vamos arrancar esse negócio ou não? Vamos tirar esse negócio ou não? Sabe? Jesus nos leva ao confronto. Aleluia. Ele nos mostra o nosso coração, o coração do ser humano, o coração de todos aqueles que pecaram, tá? E muitos querem cobrir este coração com uma falsa aparência, tá? Com regras, tá? Esse coração precisa ser curado, esse coração precisa ser sarado. Por isso, nós precisamos dessa palavra que vai até o nosso coração, tá? E vai até o nosso coração e mostre e nos revele quem nós somos e mostre tudo que tem de ruim, tudo que tem de podre, tudo que tem de mal dentro dele. Isso, a palavra vai fazer isso dentro do coração daqueles que recebem a palavra. Não é do ímpio, mas é daqueles que recebem a palavra. Tá? E daí como que eu sou curado? Como que eu sou tratado? Como que eu sou regenerado? Aleluia. Quando eu tenho, quando eu trago para a luz, quando eu tenho, né, a liberdade de poder ir conversar com o meu pastor, conversar com a minha esposa, conversar com o meu amigo, tá? E compartilhar o meu coração, compartilhar as profundezas do meu coração. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho para você ter um coração, aleluia, regenerado, um coração de Deus, um coração puro. Tá? Esse é o caminho do compartilhamento, o caminho não só Deus entrar no seu coração, mas você poder, aleluia, ter alguém com quem você possa compartilhar coisas que os fariseus não teriam coragem de confessar, né, a razão pela qual eles estavam deixando as suas esposas, as desculpas esfarrapadas para trocar de esposa. E quantas vezes nós temos um monte de desculpas esfarrapadas, né, para fazermos aquilo que o padrão de Jesus não aceita. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Os males do adultério. Tá? Deus não quer que a gente adultere porque vai ser tudo de mal.
Todo mundo sofre com o adultério. Todo mundo sofre. A pessoa que adultera é um sofredor. A pessoa que adultera com ela é outro sofredor. Tá? Sem falar que eles vão causar males e sofrimento para mais uma grande quantidade de pessoas. Essa é a razão pela qual Deus não quer que a gente adultere. Tá? Mas como as pessoas não sabem amar, Ele quer que a gente ame. Mas como a maioria não sabe amar, Deus vem com regras. Não adultere, não faça isso, você vai se dar mal. Mas se você entender, aleluia, que o princípio é amar, é amar. Nós precisamos, a igreja precisa, os crentes precisam de ensinamento sobre o casamento. E essa aula aqui não é um ensinamento sobre o casamento. Essa aula aqui é um ensinamento sobre o nosso coração. Jesus quer mostrar para nós o nosso coração. Ele quer revelar o teu coração. Ele quer revelar o meu coração e o teu coração. Ele quer que você saiba o coração que você tem quando você lida com a sua esposa, quando você lida com o casamento, quando você lida com o dinheiro, quando você lida com a adoração. Jesus quer mostrar o seu coração. Se o seu coração estiver mal, tá? Se o seu coração não sabe lidar com o dinheiro, se o seu coração não sabe lidar com a sexualidade, se o seu coração não sabe lidar com a adoração, você está com um problema. E Deus precisa transformar o seu coração. Entendeu? Você precisa ser transformado no seu coração. Você precisa ser levado a um choque no seu coração para ele começar a viver. O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar e para qualquer outra coisa, né? E qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim, pois gera desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Por isso é importante evitar tanto a prática do ato como os pensamentos indevidos. Além disso, os prejuízos espirituais são ainda maiores. Não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade com seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo e deturpa a mente do cristão que, tendo a mente de Cristo, só deveria pensar coisas boas. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus. A verdade é a seguinte, que nós não podemos evitar o adultério. Tá vendo? A aula é a seguinte, a lição é a seguinte, que nós não podemos evitar o adultério se nós não amarmos. Entendeu? Jesus Cristo está mostrando que nós somos adúlteros. Jesus, nessa lição, ele quer mostrar que nós adulteramos. E não há o que a gente possa fazer se o nosso coração não for regenerado. Se nós não confessarmos que somos adúlteros, se nós não confessarmos, se nós não sermos impactados por essa palavra que vai no nosso coração, tá? Nós não iremos cometer, nós já cometemos lá no coração. E por falta de compreensão, por falta de ensinamento, né? Às vezes a gente vai levando as coisas, com a barriga e não trata. Jesus está querendo dizer, se tem problema no coração, eu preciso dar um jeito nesse coração de vocês. Vocês estão com problema nesse coração. Eu vivi muito tempo, mesmo aceitando a Cristo, por não entender e não ter ninguém para me explicar, eu vivi muito tempo com esse problema no coração. E Jesus tratou o meu coração. Aleluia, e Jesus pode tratar o seu coração. Se ele tratar o seu coração, o padrão de Jesus é tão alto que se nós procurarmos chegar lá nesse padrão de Jesus, que é tratar lá no coração, a prática nunca vai acontecer. Mas se não for tratado lá no coração,
a probabilidade de um dia a prática vir a acontecer será muito grande. Então, por isso que Jesus estava pedindo para a gente buscar o padrão dele. Quanto mais a gente buscar o padrão dele, de ter um coração totalmente regenerado e tratado, que é um processo, irmãos, não foi o novo nascimento, não te deu um coração purinho, santinho, novinho, não. É um processo com que tem entendimento, que precisa de conhecimento para você purificar o seu coração, tá? Que é além da mente, tá? Vai além da mente. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O que rege o coração regerá o corpo, tá? O que procede do coração. O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Do hebraico coração, lebab, fala do homem interior. Vontade, alma, inteligência. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções e paixões. No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Um cristão que tem o coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra. Aquilo que eu falei, aleluia, só que esse coração, quando nós nos convertemos, ele não é transformado da noite para o dia num coração purinho, bom. Aleluia, é um coração de pedra que se transforma num coração de carne. Aleluia, e agora ele pode ser transformado, ele pode ser mudado, ele pode amar. Agora ele pode amar. Tá? E amar é um processo, amar é atitudes, amar é obras, amar é atos. Tá? Que quanto mais eu faço, mais eu me acostumo em fazer. Amor não é um sentimento, tá? Amor é atitude, e as minhas atitudes mudam os meus sentimentos, tá? As minhas obras mudam os meus sentimentos. Louvado seja o nome de Jesus. O homem é o que pensa. Há contradições sobre isso, tá? É sabido por todos que o homem é o que ele pensa ou sente. Tá? Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Desse modo, o homem colherá aquilo que semear. O que semeia o pensamento de cobiça, desejo de outra mulher, não demorará para que concretize isso na prática. A cobiça é algo que começa no coração, é como uma pequena semente plantada que vai gerar o fruto do pecado. Cada um é engodado por sua própria cobiça, a qual dará luz ao pecado, que sendo consumado leva à morte. O Senhor Jesus falou que aquilo que rege o coração se evidenciará no viver diário de uma pessoa por meio de seus atos. O que foi muito bem explicado por Paulo, quando chamou de obras da carne as ações produzidas por um coração pecaminoso. Ninguém está isento de tentações, mas é preciso revestir-se do novo homem interior produzido por Cristo, para jamais cometer os atos pecaminosos por meio do corpo. A saída é pedir para Jesus fazer a transformação e nos dar um coração novo. A saída, aleluia, é a gente entender o que a gente tem que fazer. Jesus está mostrando o problema, tá? Jesus está mostrando um problema bem sério que nós temos, um problema assim, muito complicado. Tá? Um problema muito complicado, porque na lei dizia, olha, que o homem poderia dar carta de desquites. Eu, porém, vos digo, tá? Que se um homem olhar para uma mulher e no seu coração a desejá-la, já cometeu o adultério. Tá? Então Jesus está mostrando que nós temos esse problema.
tá? E ele também está dizendo a solução, tá? Se o teu olho te faz pecar, arranca. Ele está mostrando, né, que a gente vai ter que fazer algo muito dolorido, a gente vai ter que fazer algo que vai nos custar um alto preço, irmãos. Não é a gente olhar para a nossa natureza e dizer, não, Deus me fez assim mesmo, eu gosto de mulher, como alguns falam, né? Eu gosto de mulher, eu sou assim mesmo, não dá para mudar. Não, Jesus está dizendo, vai te custar um alto preço, tá? Quando ele faz aqui uma analogia com arrancar o olho ou arrancar a mão, ele está dizendo que vai te custar um alto preço. Você lutar contra o teu coração, você lutar contra a tua carne, vai te custar um preço alto. Você está disposto a pagar? Você está disposto a pagar esse preço? Isso que ele está nos chamando aqui. É somente, né, com esse pagamento de um alto preço é que a gente pode receber um coração puro da parte de Deus. É uma luta, né, como o Hebreus fala, né, vocês tem que não lutar até o sangue contra o pecado, entendeu? Tem gente que acha que Deus vai bater na cabeça dele, vai arrancar o desejo dele. Não, Deus quer que você, aleluia, lute, aleluia, contra os teus maus desejos, tá? Esse é um preço, uma luta constante contra os maus desejos, tá? E você vai ver que vale a pena, E o segredo para você acabar com os maus desejos, sabe o que é? É confessar eles. Amém? Aprenda isso. É só você confessar. Mas você está num padrão, né? Está num status tão alto que agora parece impossível. Como é que eu, pastor, como é que eu, presbítero, como é que eu, cantor, como é que eu, né, tão cheio de títulos, poderei confessar esse meu coração? Como é que eu posso abrir? Como é que eu posso abrir esse meu coração? É o preço de arrancar o olho, é o preço de arrancar a mão, nesse sentido, metaforicamente falando, vai te custar caro, mas você escolhe, você que escolhe viver uma falsa aparência, tá? Viver com um coração aí cheio de pedofilia, um coração cheio de prostituição, um coração cheio de idolatria. Você que escolhe ir na igreja ainda com essa capa, você que escolhe, ou escolher a cura. A cura é trazer para a luz, reconhecer que enganoso é o coração do homem, não é só dos ímpios, mas enganoso é o coração dos crentes, enganoso é o coração do homem. Sujeitando o corpo ao Espírito Santo. O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo e viver na dependência do Espírito Santo está em Gálatas 5. Jesus fez uso de figuras de linguagem de modo hipérbole, né? Como eu já falei para vocês aqui. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o, né, e atire para longe. Cristo não tinha a intenção de incitar alguém a praticar a mutilação dos seus membros, mas ele está falando aqui, enfatizando, tá, o preço que nós vamos ter que pagar para ter um coração puro, para ter uma mente sã, a mente de Cristo. Requer um esforço. O reino de Deus é conquistado com esforço. Um coração transformado pelo poder de Cristo mostrará atitudes de sacrifício, tá, que visam glorificar a Deus. Então, esse sacrifício não é para pagar pela salvação, tá? É pela santificação. Há um preço a gente pagar pela santificação, tá? Que vai glorificar a Cristo, vai tirar a glória de você, tá? Por que vai tirar a glória? Porque todo mundo vai ver o quão pecadores nós somos, o quão miseráveis nós somos, tá? Quando eu confesso as minhas misérias, ninguém vai me dar glória. Quando eu confesso o coração que eu tenho, ninguém vai bater nas minhas costas, tá?
Mas quando eu confesso, o nome de Jesus é glorificado. Quando eu confesso que eu sou dependente de Jesus, eu sou glorificado. Que Ele morreu por um pecador terrível como eu. Tá? O nome dele é glorificado e eu sou santificado. Tá? A indissolubilidade do casamento. O casamento, na perspectiva bíblica, sabemos, irmãos, não precisamos repetir isso, tá? Que o casamento é a célula máter da sociedade, a família, tá? Que é a mais fundamental de todas as instituições. Tá? Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente, em que o homem e a mulher entram em uma aliança a fim de construir uma união única, na mais perfeita intimidade. Sabemos que esta sempre foi a vontade de Deus e sempre será a vontade de Deus, era que nós pudéssemos casar e vivermos felizes para sempre, mas não é isso que acontece. Deus já sabia que isso não iria acontecer, tá? Deus já sabia que isso não iria acontecer. Mas esse é o padrão de Deus, e por muita gente não entender, fez muita bobeira, estragaram, né, esse propósito tão lindo que Deus queria, tá? Então, a gente dizer aqui que o casamento é indissolúvel, tá? Às vezes é colocar mais gente ainda em sofrimento. Eu quero dizer para você que se você errou, né, se você fez bobeira, que se você estragou esse plano, não está tudo perdido, não está, né, tudo perdido, tá? Não está tudo perdido, tá? Busque a Deus, o entendimento da palavra de Deus, o entendimento desse padrão que Deus tem para nós, tá? Assim como Deus me perdoa, tá? Quando eu peco no meu coração, quando eu adultero no meu coração, tá? Porque Jesus elevou o padrão e falou: olha, aquele que peca no seu coração é como aquele que praticou. Talvez eu não tenha praticado, nunca pratiquei de deixar a minha mulher, de trair a minha mulher, e nunca fiz isso, mas no meu coração eu já fiz isso, entendeu? E assim como Deus tem misericórdia de mim, Deus também tem misericórdia de você, que por um caso ou outro, ou até mesmo por uma desculpa esfarrapada, acabou desconstruindo, né, essa união, tá? Qual que vai ser a diferença se você buscar a Deus como eu estou buscando a Deus? Você vai ter mais trabalho, você vai ter mais dificuldade, você vai ter que lutar um pouco mais ainda do que eu para alcançar esse padrão de reino, esse padrão de Jesus. Vai ser mais difícil, mas não é impossível, desde que você queira também buscá-lo, desde que você queira alcançar esse coração, né, perfeito na presença de Deus. É possível, louvado seja o nome do Senhor. E se você está em cima da corda e quase adulterando na prática, entendeu? Há aqui uma direção para você, aleluia. Deus pode restaurar por completo o teu casamento. Não caia nesse pecado, que vai ser mais difícil para você voltar, para você estar no padrão de Jesus, entendeu? É um aviso hoje, tá? Não caia. É possível não cair. Como? Né? Converse com alguém, fale com o seu pastor, fale com a sua esposa, fale com alguém, né? Peça ajuda, não pratique, porque senão você vai sofrer, e muita gente vai sofrer, tá? Louvado seja o nome do Senhor. É possível você amar a sua esposa, é possível você amá-la até o fim, tá? Amor não é sentimento, talvez, mas eu não tenho mais paixão por ela. Não é sentimento, amor é atitude, é prática, é obra. Vai e faça o que você tem que fazer como homem. Louvado seja o nome de Jesus. O que fazer para que o casamento seja para sempre? Como eu já falei, tá? Ame, não é sentimento, paixão passa,
o sentimento da paixão passa, acaba. Amor é atitude, é obra. Eu casei. Jesus faz isso comigo. Eu sou casado com Jesus, faço parte da igreja, que é a noiva de Cristo. Ele me ama, mesmo sendo pecador, mesmo sendo falho com ele, ele não deixa de me amar. Então ame a sua esposa. O casal tem conhecimento de que no aspecto espiritual os dois são iguais, porém eles têm obrigações diferentes. Aqui vai falar sobre um curso de casamento, um curso de ser mulher, de ser homem, e no momento em que os dois estão vivendo junto. Tem muita gente que não sabe, que amar, a esposa é eu ser o homem da casa, o responsável, pela segurança, o responsável pela sustentação, A mulher pode ajudar e deve, com certeza, mas é o homem que é o responsável. Louvado seja o nome do Senhor. É a mulher, ela é responsável por cuidar do seu lar, o lar ser ali o lugar de descanso do marido, de aconchego do marido, dos filhos, Aí a questão sexual, nós somos muito egoístas, nós nos nossos relacionamentos a gente é muito egoísta. Os homens e a mulher é muito egoísta, muitos só pensam em si mesmos, E o amor, aleluia, ele pensa no próximo, O amor, ele pensa no próximo. E quando a gente faz uma análise de quanto nós somos egoístas nessa área, o padrão de Jesus aqui nos leva a olhar para dentro do nosso coração, quanto nós somos egoístas nessa área, que gera muitas dificuldades no casamento, por a gente ser egoísta, a gente só pensar no nosso prazer e não pensar no prazer da esposa, não pensar no prazer do esposo. O casal cristão é consciente de que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios, sem amor, carinho, respeito, tão somente para dar vazão às suas lascívias, Porque nós não entendemos direito o que é amar e a gente não chegou no padrão de Jesus. Nós temos o sexo como algo muito além daquilo que ele realmente é. A gente coloca o sexo como o ápice da felicidade na terra. Porém, o que Deus nos oferece é o reino de Deus, Estar no reino do Senhor, aleluia, é o que nos torna felizes, O reino de Deus não é comida, nem bebida, nem qualquer outro prazer carnal, mas o reino de Deus, aleluia, é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Quando nós temos isso, nós conseguimos gerir todos os outros prazeres aqui dessa terra de forma bem melhor, seja o sexo, seja a comida, seja a bebida, seja o lazer, Quando nós estamos felizes, nós estamos resolvidos aqui, nós conseguimos gerir todos esses outros prazeres de forma agradável a Deus e ao nosso cônjuge. O casamento é uma união indissolúvel. Jesus, com os líderes religiosos, ele destacou os ideais divinos sobre o casamento, isto é, como Deus o havia projetado, E era para ser permanente. E há exegetas que gastam tempo e muitas letras para provar que o divórcio era permitido. Buscam elementos históricos das suas escolas rabínicas, Sendo que a primeira destacava a questão da impureza no aspecto mosaico a partir do adultério, permitindo a carta de divórcio. A segunda era mais liberal e dizia que qualquer desagrado da parte do marido poderia dissolver o casamento. Hoje, muita gente não entender, eles vão por essas duas escolas aqui. Há uns que dão aí, permitem o divórcio, e os outros que por qualquer coisa, hoje
né, pode se trocar de esposa por não entender o amor. Tá? Enquanto as pessoas não entenderam o amor, não entenderam o padrão de Jesus Cristo, tá? Elas vão continuar se separando, vão continuar quebrando seus votos de casamento e vão sofrer. Tá? Então você vai escolher. Tá? Deus, aleluia, nos fez para vivermos em dois para sempre, e isso não foi uma prisão, não foi para que fôssemos infelizes, não. Deus não pede nada que seja infeliz para nós fazer. Ele está falando que, olha, esse é o caminho da felicidade, mas o homem fica escolhendo outros caminhos, achando que resolve. Eu estou te dizendo que você só vai arranjar mais problema se você não se separou e está pensando em se separar, e quem se separou arranjou mais problema ainda, tá? Porém, enquanto a vida, a solução, a chance, tá? De ser restaurado, de ser, da gente voltar para Deus, tá? Agradar a Deus, fazer as coisas, tá? Da forma que Deus requer. Se errou, reconheça, peça perdão e veja com Deus o que você pode fazer daqui para frente, e também parar de ficar se lamentando, tá? Resolva e daqui para frente, aleluia, tenha essa comunhão com Deus. Para Jesus, o casamento é uma união indissolúvel, por isso deixou claro que, quanto ao divórcio, não era um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devido à fraqueza humana, por causa do pecado. Tá? Então, por causa do pecado, por causa da fraqueza humana, né, Moisés vai abrir aqui uma exceção, tá? Mas não era essa a vontade de Deus. Tá? Essa exceção faz as pessoas sofrerem um pouco menos. Tá? Essa exceção do divórcio faz as pessoas sofrerem um pouco menos. Tá? Mas a vontade de Deus é que o homem e a mulher vivam para sempre juntos. Louvado seja o nome de Jesus. Pela palavra de Deus, compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vida com Deus, em um relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Tá? Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifícios, buscando sabedoria divina para que se volte à verdadeira harmonia com a presença de Jesus Cristo. Deus abençoe. Quero orar pela sua vida nesta oportunidade. Amado e querido Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu quero te louvar mais uma vez, Senhor, por esta grande oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar neste canal, na internet, falando do seu amor, tentando expressar um pouquinho do seu plano, Senhor, para com as nossas vidas, para com a vida dos seres humanos, teu plano que é perfeito, teu plano que não tem falha, Senhor. Muitas vezes estamos carregados, enrolados com muitos problemas, porque não entendemos o teu plano direito, não vimos o teu plano direito, Senhor. Abra o entendimento de cada ouvinte, de cada irmão, de cada amigo, para que ele possa tentar para o teu plano, Senhor, e ver que o teu plano é perfeito, e ver que muitas vezes nós estamos fora do teu plano, mas há a possibilidade ainda de nós estarmos, entrarmos, nos colocarmos neste plano, quando a gente o enxerga, quando a gente o vê, Pai. Que o plano do casamento perfeito que o Senhor tem para a minha vida e para a vida de cada ouvinte, Senhor, possa ser visto, aleluia, e que cada um possa se enquadrar, entrar, Senhor, voltar para este plano perfeito, esse plano agradável que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, guarda cada um, guia cada um, cobre com a tua graça, com o teu sangue, com a tua bondade. Em nome do teu Filho é o que nós te pedimos. Deus abençoe. Até a semana que vem. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se puder, você se inscreva aí no meu canal, comente, e clica lá no sininho lá para você receber as notificações quando eu postar outras aulas aqui. Deus abençoe. Até a semana que vem.